Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h11, voltamos com o primeiro jornal na nossa entrevista número 617. Estamos recebendo aqui a Luana Miranda e Rodrigo Bazan sobre a técnica de neuromodulação cerebral para a reabilitação de pacientes pós-AVC. Dr. Rodrigo Bazan é médico neurologista, docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e coordenador do estudo. E a Luana Miranda, fisioterapeuta e executora da pesquisa. Bom dia a vocês, obrigado pela presença, viu? Bom dia, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Bom dia, Márcio. Muito obrigada pela oportunidade. Essa técnica é uma técnica inovadora, é uma técnica nova, é isso? Isso, é uma técnica que ela já vem sendo usada, né? Uhum. Até para outros tipos de doença, como depressão, Pode vir ansiedade. Um pouquinho mais pertinho do microfone. Ansiedade. Mas a inovação, né, o ineditismo dessa pesquisa é que a gente está unindo duas das técnicas de neuromodulação. A neuromodulação não invasiva, ela tem dois tipos de técnicas principais, que é a elétrica e a magnética, e o ineditismo desse estudo é que a gente vai unir as duas para a gente ver se a gente atinge melhores resultados no ganho da fisioterapia aí. A gente fica imaginando, né, vocês falando assim, quanto tempo, né, para se chegar, depois de pesquisar, de avaliar um trabalho, para se chegar realmente que essa técnica pode ajudar muita gente, doutor Rodrigo? Não, sem dúvida nenhuma, né? Essa técnica, ela apesar do ineditismo do estudo, ela já foi criada há bastante tempo, né? Algumas décadas pelos cientistas aí que mexem na área de saúde mental nos Estados Unidos, né? Foram eles os criadores para distúrbios, né, de saúde mental, como depressão, esquizofrenia, quadros de alucinações, e ela foi agora recentemente importada, vamos dizer assim, para a área da reabilitação neurológica, principalmente em algumas doenças degenerativas, né, como Parkinson, como doença de Alzheimer, mas mais recentemente ainda para o AVC, para os pacientes vítimas de AVC. Nós sabemos que é uma doença altamente prevalente no mundo e no Brasil, uma principal causa de morte do Brasil atualmente, de incapacidade, e ela vem realmente com esse caráter agora de inovação, atuando no cérebro em regiões específicas que foram lesadas pelo acidente vascular cerebral, ajudando, né, de certa forma, nas técnicas convencionais fisioterápicas, né, de terapia ocupacional que já existiam, também são consagradas como um aditivo aí, promovendo a recuperação desses pacientes com lesões e com déficits, né? Para que eles possam de novo retomar suas atividades aí. Já está sendo colocado em prática, então? Já estão percebendo os avanços? Não, por enquanto a gente já conseguiu financiamento, né? Esse estudo vem sendo desenvolvido desde 2023. Então, com o desenvolvimento do protocolo, e aí a gente conseguiu o financiamento, né, para esse aparelho, que é um pouco mais caro, a gente não tem no hospital esse aparelho. Ele é importado? Isso, é importado, ele veio da Rússia, já está aqui no Brasil, mas a gente precisa da liberação do dinheiro para a gente conseguir trazer para o hospital. Então, assim que o dinheiro for liberado, ele já vem para o hospital para a gente realmente começar. Mas os pacientes, eles já estão sendo triados, né? A nossa unidade de AVC, ela contempla vários estudos. Então, a gente tria esses pacientes, né? A gente vê, porque não é qualquer paciente que vai ter critério para o estudo. Então, ele é um estudo focado na síndrome da negligência. A síndrome da negligência, ela é uma síndrome que vai acontecer nos indivíduos que têm lesão do hemisfério direito do cérebro. E 30% desses pacientes que têm esse tipo de lesão, eles podem desenvolver essa síndrome. E essa síndrome, ela é uma síndrome perceptual. Então, os indivíduos, eles realmente não vão conseguir perceber, mesmo o membro dele, pode ser que ele não perceba o membro ou o seu ambiente. E a gente pode ver isso no dia a dia, por exemplo, quando o paciente ele está comendo, ele vai comer só o lado direito do prato, vai negligenciar tudo à sua esquerda. Então, são lesões do hemisfério direito e ele vai negligenciar tudo à sua esquerda, né? Que a gente tem a descida da via. Então, vai sempre ser ao contrário. As lesões do hemisfério direito são déficits à esquerda. E aí, a gente vê esses pacientes, né, no dia a dia, eles vão começar a andar, vão se esbarrar
do lado esquerdo, porque eles não vão conseguir realmente perceber. Então, são indivíduos que a gente vai realmente triando eles na unidade de EVC, ver se eles vão ter o critério ou não para o estudo, né? E aí a gente começa realmente o protocolo, né? O protocolo do estudo, esses indivíduos, eles podem ser selecionados para 3 possíveis grupos, né? Um grupo, ele vai receber a estimulação combinada das 2 técnicas, o outro grupo só de uma estimulação e o grupo placebo, né? É importante a gente ter esses 3 tipos de grupo para a gente realmente ver o efeito da técnica. E aí todos os pacientes, eles vão receber fisioterapia, né? Com terapia orientada à tarefa, para a gente ver realmente o impacto disso na vida desses participantes aí. Só para dar uma esclarecida, Márcia, é exatamente o que a Luana falou, né? É exatamente isso. Quer dizer, uma das técnicas é como se fosse um choque elétrico que é indolor, que ele é realizado no couro cabeludo, ele atravessa o crânio e chega até a superfície cerebral, que é o TDCS, né? Um estímulo mais simples, vamos dizer assim, né? Porque são estímulos elétricos, lembram um pouco o que é feito nas fisioterapias, com aquele estímulo elétrico que quem já fez fisioterapia sabe, né? Que é aplicado no músculo, só que é um aparelho específico, né? Porque ele tem a capacidade de atravessar o osso, o crânio, chegando até o cérebro. E a outra técnica, que é essa sim, né? Como a Luana também comentou, é um aparelho mais sofisticado, mais potente, obviamente mais caro também, que é uma estimulação magnética, né? Onde lembra até um aparelho de ressonância, né? Magnética, claro que é menor, né? Mais focado. São bobinas, né? Que concentram um campo magnético e elas emitem esse campo magnético nas regiões cerebrais específicas, também como a Luana falou, que foram lesadas para o estudo, né? Que o foco do estudo é um subgrupo de pacientes que sofreu AVC específico, que eles têm essa síndrome realmente da negligência, que o paciente ele não reconhece, né? O espaço, né? A esquerda, né? Tudo que é a esquerda, ele não é que ele não veja, mas ele não tem um reconhecimento, ele tem uma desatenção e isso provoca um impacto grande na vida do paciente, na próprio processo de reabilitação. Ele tem muita dificuldade de permanecer de pé, de ter controle de tronco, dele caminhar, né? Então, realmente nessa situação específica é inédito. Em outras situações, a parte motora, controle motor e para outras doenças também até degenerativas e na infância inclusive já existem protocolos mais bem consagrados aí estabelecidos para essa situação e ainda mais com essa dupla técnica que seria a estimulação elétrica e a estimulação magnética. Realmente é um estudo inédito e de difícil realização, porque os aparelhos, né, não são tão baratos, vamos dizer assim. Exige uma equipe, como é o caso da Luana, né, que é altamente treinada, faz o doutorado, tem experiência, né, grande no assunto, em pesquisa, quanto também na questão de reabilitação. Então, apesar da doença ser muito comum, assim, prevalente, né, infelizmente ainda no nosso meio, causando bastante incapacidade, bastante sofrimento para as pessoas que são vítimas e para as famílias, né? A gente fala que o AVC não afeta só o indivíduo, mas afeta toda a família de uma maneira geral, porque a cada 10 pessoas que sofrem AVC, 7 não voltam mais a trabalhar, exercer suas funções sociais e a família toda é envolvida nesse processo. É uma doença que afeta mais idosos, né? Mas também pode afetar pessoas mais jovens, aí de 40, 50 anos, até menos, até crianças, né? Então, de alguma forma, a gente tem essa obrigação social, enquanto estar na universidade e realizar pesquisa. A gente viu agora o momento aí do Covid, como foi a questão toda dessa interface, né? Da pesquisa, promovendo aí as vacinas, promovendo alguma expectativa, né? Toda aquela questão de uma doença ainda desconhecida. E é exatamente isso, né? A gente está fazendo uma pesquisa, leva muitos anos, né? As pesquisas têm fases, etapas que têm que ser respeitadas e a gente está agora com colegas, é lógico, né? A gente faz várias parcerias, né? A Luana fez uma parceria com a Austrália, com um colega do Canadá, vários colegas do Brasil, porque o Brasil tem excelentes pesquisadores em vários centros, em vários estados diferentes. Colega aí de Uberaba, né, o Gustavo Lovisuto, que ele trabalhava em Botucatu, fez a formação dele aqui acadêmica, agora ele está sendo professor lá.
colegas de Ribeirão Preto, da Unicamp e de outros estados também já estão participando desse trabalho. Esse trabalho é continuidade de um outro trabalho que já foi concluído, que mostrou benefício, que foi um estudo só com aquele estímulo elétrico associado à reabilitação, e agora vem o estímulo magnético sendo mais potente, que a gente adaptou, vamos dizer assim, para esse tipo de estudo e nesse perfil de paciente. Essa técnica já está sendo usada na prática já em algum país do mundo ou também está em fase ainda de pesquisa? Como é que está em outros pontos do mundo? Para esse perfil de paciente não é utilizado. Pacientes que sofreram AVC, que tem lesão perceptual, né, de reconhecimento do espaço à esquerda, existem protocolos sim em alguns poucos locais do mundo, mas não exatamente da forma que a Luana, né, a doutoranda Luana está fazendo, está realizando e vai realizar para esses pacientes. Então, é inédito nesse aspecto, mas ela existem protocolos até assistenciais adaptados que são feitos em clínicas para parte motora, dificuldade de fala, pós-AVC. Então isso já existe, mas muitos desses protocolos eles não têm do que a gente chama aí na área científica de nível de evidência. Eles não foram testados academicamente, cientificamente. Eles são feitos de uma forma, vamos dizer assim, pontual, muitas vezes até criam falsas expectativas nos pacientes. A gente vê isso muito acontecer em outras áreas, né, de reabilitação, da marcha, da fala, da movimentação de mão, e a gente novamente está fazendo todo o protocolo organizado para que na hora que tem a translação, e a gente acredita que isso vai acontecer num tempo médio aí de alguns anos, poucos anos, a gente possa realmente dar de uma maneira, primeiro, com segurança para o paciente e família e com benefício nas redes credenciadas aí, como temos no São Paulo, Luci Montoro, ACD, redes municipais de estruturas, que as redes, existem redes específicas aqui em Botucatu, a PAP, em Bauru, a Sorri, entre outras, né? Para que a gente possa, assim, levar, isso chegue até o indivíduo, a família, ao reabilitador, fisioterapeuta, fisiatra, quem seja, de uma maneira já estabelecida, sim. Então é por isso que a gente está agora nessa pesquisa com nível maior, envolvendo muitos centros nacionais, alguns internacionais, justamente para fazer uma checagem realmente, se a técnica realmente é válida. Ela se mostrou em pequenos grupos promissora. A gente está tentando agora um nível maior da pesquisa, com mais profundidade, para que isso se confirme de fato. Doutora Luana, a incidência do AVC foi a principal fator para que você debruçasse nessa pesquisa? Com certeza. Eu me formei em 2017, né? E desde então eu estudo pacientes com AVC mesmo, né? Uhum. E a gente vê, né, muitos casos de paciente que não conseguem voltar, né, para sua vida. E assim, a gente pensa realmente que são indivíduos mais velhos que têm a maior incidência, né, acima de 60 anos. Mas não é só essa população. A gente vê pacientes, né, adultos jovens também tendo AVC. Na faixa aí dos 25 anos, a gente tem casos de 40 anos. Então, muitos desses pacientes, eles não conseguem voltar para sua atividade laboral novamente, não conseguem ter sua vida social, né? E aí isso tem um impacto muito grande, né, na população. E a gente vê que a incidência é grande e vem aumentando. Uhum. Então, se a gente conseguir, né, achar essa técnica, nessa técnica, né, a gente pegou o melhor das duas técnicas. Quando a gente pensa na estimulação elétrica e na magnética, a elétrica ela já mostrou benefícios nesses pacientes negligentes, utilizando uma técnica que ela vai estimular um lado do cérebro. E a magnética, a gente viu os melhores resultados na literatura quando a gente pensa em inibir o lado contrário à lesão, ele vai estar hiperativado. Então a gente pegou o melhor das duas técnicas para tentar ver um efeito maior da fisioterapia nesses pacientes, né? Então, se a gente conseguir mostrar que essas duas técnicas juntas, ela vai aumentar, potencializar os resultados, né? Não só da melhora da negligência desses pacientes, né? Que é o nosso principal objetivo do estudo. Mas realmente ver se esses pacientes vão ter uma melhor qualidade de vida, né? Depois que
tiverem essa intervenção, se eles vão ter uma melhor capacidade funcional, né? Se eles vão ser mais independentes no seu dia a dia. Porque a gente também vê que o impacto disso não é só para esses pacientes também, né? Muitos desses pacientes, eles vão precisar de ajuda aí no seu dia a dia, e aí vai ter um cuidador. Às vezes, o marido, por exemplo, era o principal fomento, né? Dentro de casa. E aí a esposa vai ter que, além de tudo, se desdobrar para conseguir cuidar desse indivíduo, e aí vai ter problema financeiro, problema de saúde, né? Aí tem muito estudo que fala também sobre o cuidador, né? O quanto de impacto isso tem pro cuidador. Não tenho dúvida, porque vive o dia a dia de quem está, né? Quem foi uma vítima de AVC, né? Exatamente. Então, assim, é um conjunto que, se a gente mostrar com esse estudo um melhor resultado, a gente vai ficar muito feliz mesmo, não? E isso não vai ter impacto aqui, Botucatu, a gente falando, né? É impacto mundial, então é bem muito importante. Interessante. Por isso que a gente sempre tem que investir em pesquisa, né? Que todos os governos, independente de bandeira política, né? O investimento em pesquisa é fundamental, né? Que é um trabalho que não acontece da noite para o dia, mas é fundamental. Márcio, a gente recebeu uma mensagem aqui da Patrícia, ela comentou que a mãe dela sofreu 3 AVCs numa mesma semana, aos 54 anos, e até reformulando a pergunta dela para melhor encaixar, há uma predisposição genética para o AVC? Quais são as principais causas de um AVC? Na realidade, o AVC ele tem a principal causa, são os fatores de risco, são as principais causas. O próprio envelhecimento da população, a população brasileira tem vivido, né, uma faixa etária maior, mais avançada aí. A gente vê isso, né, acontecendo na prática. Hoje não é raro você ter pacientes aí de 90, 100 anos de idade, muitas vezes ou mais. E aí, na população, a gente tem fatores já bem determinantes para a ocorrência de doenças cardiovasculares, como um infarto, problemas do coração e as doenças degenerativas, crônico-degenerativas cerebrais, como Alzheimer, Parkinson, e o AVC entra nessa situação também, né, junto, inclusive, muito próximo com a doença cardiológica. Então, a hipertensão arterial, sem dúvida nenhuma, né, a pressão alta é uma doença silenciosa e que muitas vezes as pessoas da população não sabem que são hipertensas, elas só descobrem quando elas chegam ao hospital, infelizmente já sofrendo, por exemplo, um AVC. A questão do diabetes, colesterol elevado, né, os lípides, o tabagismo ainda. Então, existem vários fatores, o sedentarismo, obesidade, o estresse, né? Já está provado e comprovado que a depressão, cada vez mais, e a ansiedade que afligem, né, a população, vamos dizer, mundial e também, claro, que brasileira, são importantes fatores que promovem, né, problema nas artérias, degeneração, inflamação, a má alimentação com os alimentos aí ultraprocessados, a redução de ingesta de frutas, legumes, verduras, fibras. Então, todos esses hábitos de vida, de uma maneira geral, promovem, né, levam a vários problemas de saúde e dentre eles também o AVC. E juntando com o próprio processo de se viver mais, que também acaba sendo um risco intrínseco, isso tudo leva a essa, vamos dizer, chamar pandemia do AVC no mundo, que ela está entre as 3 a 5 principais causas de morte no mundo todo, seja países desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos, países em desenvolvimento, né, da América Latina, Brasil, né, e realmente o Brasil ele tem um detalhe que ele lidera um ranking triste, que são os jovens com AVC, né, abaixo aí de 50 anos na América Latina. Mas, claro, não é pelo tamanho do Brasil, é pelo descontrole ainda dos fatores de risco na população. Então, a gente tem um sistema de saúde super relevante, que é o SUS, né? Que a gente defende, que é um dos sistemas, assim, mundiais reconhecidos, inclusivos. Nós temos tratamento para o HIV público, gratuito, e isso, produção de medicamentos aqui, mas ainda, pelo tamanho do país, vamos dizer, a proporção aí continental, as assimetrias aí que tem também econômicas, né, concentrações de renda e muitas vezes até dificuldade de acessibilidade em algumas regiões, ambiente rural, ambientes aí mais complexos, faz do país um país difícil para algumas questões, e o AVC é uma delas. Quer dizer, o controle da doença,
ele só vai ser possível quando nós controlarmos aí os fatores de risco. Existe, como ela perguntou, uma questão genética, pode existir sim, mas ela não é certamente responsável pelo maior contingente aí de acontecimento do AVC. Realmente é o descontrole ainda de fatores facilmente evitáveis aí, como controle da pressão, redução de sal, ingesta de sal. Se você controlar a pressão arterial dos indivíduos, da população, e reduzir ingesta de sal, e tiver alguma melhora de qualidade de exercício físico, de atividade, né, você já reduz aí 60%, 70% da ocorrência dos casos, né? Então, apesar de aparente enganosa facilidade, né? Porque a gente sabe que mudar hábitos de vida, né? É complexo. Nem sempre é fácil para qualquer pessoa, né? É muito difícil. E isso é muito cruel, porque o paciente, quando ele sofre AVC, ele realmente pode ter outros AVCs, como foi, infelizmente, o caso aí da mãe da paciente, da ouvinte. Quer dizer, e aí a gente precisa, para esse paciente, além daquela lista de remédios que ele vai ter que tomar, né, que a gente vai identificar, muitas vezes ele sai aí com os medicamentos, né, que são obrigatórios para que aquele indivíduo tome, ele tem que também ter mudança de hábito de vida. Então, muitas vezes o indivíduo já é sedentário, na idade adulta, ele sofre AVC aos 65, 70 anos, e esse indivíduo ele tem que passar a fazer, além da fisioterapia, a atividade física controlada por uma equipe, e nem sempre isso é simples. Mudar os hábitos de alimentação, comer menos gordura, menos fritura, né? Então ele acaba tendo que ter uma mudança dietética, de estilo de vida, como a gente fala. Isso realmente é muito importante, e a gente precisa divulgar esse tipo de situação, né? Porque isso é real. Isso chega todos os dias na porta do pronto-socorro, na unidade de AVC, nos centros aí de emergência, e depois, claro que isso também vai impactar na reabilitação, nos centros de reabilitação, e em todo o sistema de saúde de uma maneira geral. Agora eu perguntaria, a intensidade do AVC, ela tem várias, o AVC tem vários tipos de intensidade, e dependendo do AVC, a pessoa pode retomar uma vida, pelo menos na tentativa de quase que normal? O AVC, primeiramente, existem dois tipos, né? O isquêmico e o hemorrágico. O AVC hemorrágico, ele é o mais grave, aquele AVC que corresponde a 20% do total da doença, e ele, muitas vezes, o paciente, ele nem chega, né, com vida ao hospital. Entendi. Tal a gravidade dele, como os aneurismas, né, cerebrais que rompem, ou mesmo o sangramento dentro do cérebro, né? Que é hemorragia espontânea intraparenquimatosa. E o 80%, que a maior parte, são os AVCs do tipo isquêmico, que são aqueles que normalmente recorrem mais, né? São AVCs, desde AVCs muito pequenos, né, que a gente chama de lacunas, até AVCs de grandes proporções e grande extensão. A recuperação do paciente vai depender de muitos fatores, né? A faixa etária que ele se encontra, o estado prévio ao AVC que ele também se encontrava, né? Em termos de, vamos dizer, saúde, biologia, né? Cardiovascular, e a proporção que esse AVC teve, né? Se ele foi isquêmico, se ele foi hemorrágico, a extensão dele, o quanto do tecido cerebral. A gente sabe que o tecido cerebral é um tecido que ele não se regenera na maior parte das vezes, apesar dele ter a plasticidade cerebral, que é o que a gente lida na reabilitação, é aquela capacidade que o cérebro tem de regiões do cérebro adquirirem certas funções que outras determinadas regiões executam, mas a extensão desse AVC vai ser muito importante, porque como ele tem pouca capacidade de regeneração, se é um AVC muito extenso, que pegou uma região muito grande, responsável, né, por várias funções, fica mais complexo. Porém, todos os indivíduos têm que ser reabilitados, e o tempo da reabilitação tem que ser precoce. Existia um conceito mais antiquado, que as pessoas tinham que esperar até a alta do hospital para ir para um centro de reabilitação, começar a fazer a fisioterapia. A Luna pode até complementar. Hoje nós sabemos que isso tem que ter uma precocidade já no momento da internação. Esse indivíduo, na unidade de AVC que nós temos aqui no nosso HCFMB, que foi fundado já há mais de uma década e meia aí, por um grupo de pessoas, ela tem uma equipe multiprofissional, com enfermagem, com fisioterapia, com terapia ocupacional, com fonoaudióloga, com vários profissionais ali dentro que vão estar em prol da reabilitação daquele AVC, daquele paciente vítima de AVC,
E a precocidade vai também impactar muito no resultado final. E o atendimento, né, que esse paciente vai receber precoce, vem também o papel aí do SAMU, trazendo os pacientes rapidamente aí para o sistema de emergência correto, né? Tudo isso impacta. Então, a idade, precocidade de atendimento, a gravidade do evento, a extensão, o estado prévio do paciente. Então, de novo, vem a necessidade dos cuidados e estilos de vida mais saudáveis, né? Se a Luana quer complementar alguma coisa. Eu acho que é importante dizer em questão, né, da severidade mesmo dos casos, né? Às vezes muitos dos pacientes, eles ficam em casa esperando melhorar e passa o tempo que é o primordial ali pra gente ter o tratamento, né? Quanto mais antes, melhor, né? Melhor. A gente tem 4h30 pro paciente, desde o início dos sintomas para ele chegar no hospital e a gente conseguir fazer a medicação, que é a medicação que a gente consegue dissolver ali o coágulo e talvez salvar algumas áreas que vão estar em sofrimento ali, que não vão estar mortas ainda. Entendi. E aí, depois disso, né, o paciente, ele chega, a gente tem algumas outras técnicas, né, isso a gente tá falando da trombólise, que é a medicação, então tem a trombectomia mecânica, a gente pode, se for com indicação, né, se for o tipo certo do AVC, também tem a indicação da trombectomia mecânica, que talvez possa ter um tempo maior, mas o importante é se você vê uma pessoa, né, que tá sorrindo mais torto, tá falando enrolado, não tá conseguindo subir os 2 braços na mesma altura. Então, assim, não tem o que esperar. Vá até o pronto atendimento, liga pro SAMU para ver se não é um AVC e você ter a possibilidade de um tratamento aí melhor nesses primeiros momentos. E aí, depois que o paciente entra na nossa unidade de AVC, né, para realmente iniciar a reabilitação, a gente tem alguns estudos, né? Um principal estudo, o AVERT, que é o estudo de reabilitação, ele descobriu que o melhor momento de iniciar a reabilitação é 24 horas, né? 24 horas depois do ictus, né? Do início dos sintomas. Então, a gente já pode iniciar a fisioterapia, né? E agora a gente está com esse estudo também acontecendo no nosso hospital, né? O estudo, os coordenadores são da Austrália, mas está acontecendo mundialmente. E esse estudo agora ele quer definir qual que é a dose ideal. Então a gente já sabe que em 24 horas a gente tem que iniciar a fisioterapia e agora a gente quer descobrir qual que é a dose recomendada, né? Qual que é a melhor dose? Será que é melhor fazer 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, por quanto tempo? Então esse estudo ele está sendo feito no mundo inteiro para a gente definir. Mas independente, em 24 horas a gente já inicia a fisioterapia, né? Lá na nossa unidade de AVC, a fisioterapeuta Maristela, os pacientes adoram ela, né? Ela põe música lá e é uma coisa assim, os pacientes sentam lá, é bonito de ver, todo mundo sentadinho, assistindo jogo de futebol, né? Toda a interação que tem, é muito bonito de ver. Então, depende muito dessa questão, né? Então, se você tem descobriu o AVC, né? Tem qualquer sinal que seja, vá ao pronto-socorro, quanto antes for, melhor a recuperação desses pacientes. Pois não, doutor? Não, em relação aos sinais, né? A Luana lembrou bem, quer dizer, o indivíduo, como reconhecer o AVC precocemente na população. A gente vê ainda, por vários estudos, inclusive, né, que ainda há uma dificuldade da pessoa leiga ter um reconhecimento ainda do AVC, né? Quer dizer, com sinais simples aí, que é uma coisa muito simples. O indivíduo ele vai fazer um sorriso, entorta a boca, né? A famosa boca torta, de uma maneira rápida, súbita, né? Que é a marca do AVC. O indivíduo ele tá bem, em poucos minutos, horas, ele tá com dificuldades que ele não tinha anteriormente. O indivíduo vai deitar bem, o idoso, ele acorda pela manhã com déficits, né? Boca torta, fala enrolada, uma fala ininteligível, o indivíduo ele fala de uma maneira que as pessoas não entendem, uma fraqueza nos braços, em um dos braços normalmente, na perna. Então, pede para o indivíduo dar um sorriso, a boca entorta, repetir uma frase. Esse indivíduo não consegue ler uma frase. E às vezes o próprio indivíduo que tá passando por isso, ele não percebe que ele não tem dor, às vezes, e a pessoa que tá ali ao lado, dependendo, olha, você tá com a boca torta, exatamente. Tá acontecendo alguma coisa? Não, exatamente isso. Coisa impressionante isso. O paciente muitas vezes não tem essa percepção, exatamente, é um familiar que tem que ter essa percepção. Então é importante também das crianças, adultos, jovens estarem instruídos nas escolas. Nós tínhamos antigamente, vamos retomar certamente, um projeto que era ensinando
AVC, ensinando infarto nas escolas, né? Para que as crianças já aprendam a comer mais saudável, se alimentar melhor, prevenir o AVC do amanhã, evitando isso, e também atuando como agentes aí de identificação. Uma criança com avô pode ser uma pessoa que identifique e chame o 92 SAMU rapidamente, que está preparado para fazer o transporte, a remoção desse paciente e o transporte até o Hospital das Clínicas aqui da Unesp da forma mais rápida e segura, né? Então, o reconhecimento pronto desses sinais é uma questão muito importante. A gente sempre lembra também que o nosso hospital aqui em Botucatu, o HC, nosso querido HC, ele é totalmente equipado e preparado em toda a nossa região de saúde, nossa regional, DRS6, se nós pensarmos Jaú, Bauru, que tem, claro, que seus hospitais com uma supervisão interna, e nós temos uma conexão com toda essa rede, nós trabalhamos com AVC em rede, né? Então a gente se comunica, principalmente para os casos mais graves de AVC, nós ainda somos a grande referência. Os casos mais complexos, mesmo na cidade de Bauru e em Jaú, eles pedem uma transferência para Botucatu, para o HC, para que o paciente jovem, muitas vezes, ou o idoso, receba o tratamento, como ela lembrou, através dos casos, claro, não são todos os casos, mas casos muito selecionados, que precisem, por exemplo, daquela remoção do coágulo através de um catéter, que, né, isso é feito na hemodinâmica, como se fosse um cateterismo que vai, né, o catéter, ele retira de dentro da artéria aquele trombo, aquele êmbolo, muitas vezes, ele precisa retirar para que volte a circular sangue naquele tecido. Nós temos a felicidade aqui de termos no nosso HC uma equipe aí de plantão 24 horas, o professor Carlos Clayton e o professor Gabriel Módulo, né? Eles são neuroradiologistas que fazem intervenção e eles estão aqui há muitos anos, né? O professor Carlos Clayton há muito tempo, é nosso parceiro, e agora mais recentemente o professor Gabriel Módulo fazendo no ambiente público, né? Esse tipo de tratamento que, vamos dizer, é avançado, porque poucos centros ainda no Brasil fornecem e têm isso, vamos dizer, disponível para a população que muitas vezes precisa e que vai fazer toda a diferença na vida do paciente para o resto da vida dele e da família. E aí vem essas técnicas também de reabilitação posteriores, claro, que ao tratamento clínico, né, e tudo mais, da reperfusão do cérebro. Esse indivíduo já dentro da unidade AVC, hoje com uma equipe também maravilhosa aí, com a enfermeira Natália, né, com o doutor Daniel Fabiano aí, Barbosa, que são pessoas hoje que estão na coordenação da unidade, eles no nosso HC fazendo esse processo de reabilitação com essa equipe também de muitos profissionais, né, que estão aí fazendo e promovendo a reabilitação do paciente. Então é todo um conjunto de coisas, de uma cadeia que a gente fala, se inicia muitas vezes com a família reconhecendo o evento, chamando o SAMU, transporte, chegando no hospital, o paciente recebendo a avaliação, confirmação do AVC, muitas vezes não é um AVC, confirmou, tratando corretamente e reabilitando esse paciente da melhor forma. Bom, já para a gente encerrar, quando que efetivamente o aparelho vai estar em Botucatu e quando que a gente vai ter o funcionamento mesmo? A gente não tem essa data porque a gente não sabe quando o dinheiro. A gente já tem, né, essa verba aprovada, né? O CNPq já aprovou, mas a gente acredita que seja nesse semestre mesmo, porque isso está aprovado desde dezembro, mas não teve a liberação do dinheiro, né, para o capital. Mas a gente acredita que nesse semestre a gente já consiga com que o aparelho venha para Botucatu e a gente já consiga realmente convocar os pacientes e iniciar o estudo. Que legal. Doutor Rodrigo, doutora Luana, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Contem sempre com a gente para divulgar essas boas notícias para a população, viu? Muito obrigado, bom dia a vocês, viu? Nós que agradecemos, viu, pessoal? Obrigado, viu? Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.